Olá, continuando a falar sobre a manifestação da ira de Deus. Agora nós vamos ver, depois da gente falar sobre o juízo, o anjo do Senhor, o juízo parcial de Deus, o poder de Deus para executar a sua sentença sobre todos, nós vamos refletir um pouquinho sobre as características do homem dentro desse panorama do juízo de Deus. É muito importante que as pessoas entendam que ninguém vai ser salvo por estar no meio do povo de Deus. Nós temos a certeza, a convicção de que o que salva o ser humano é a fé recebida pelo homem através da graça de Deus. Esse que, pela graça de Deus, recebe o dom da fé, crê no Senhor Jesus Cristo e, a despeito dos seus pecados, será salvo. No entanto, aquele que frequenta a igreja, aquele que faz boas obras, aqueles que se julgam dignos, isso não dá segurança para eles. Vamos ver o que Judas fala na sua carta, lá no final da Bíblia, antes do Apocalipse. Judas, versículo 5. Leamos. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A gente percebe pela história de Israel que o Senhor enviou Moisés ao Egito, executou sinais maravilhosos com as 10 pragas, depois executou sinal maravilhoso com a abertura do mar para que eles pudessem atravessar, depois executou sinais maravilhosos provendo o povo com água, com pão, com maná, provendo o povo de proteção, uma coluna de nuvem para proteger do sol, uma coluna de fogo de noite. O Senhor estava à frente e atrás do povo todo o tempo. Esse povo, que era o povo escolhido de Deus, ainda assim não entrou na terra prometida, senão Josué e Calebe. O fato do homem estar na igreja não assegura que ele estará no céu. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o rol de membros da igreja na terra não é o rol de membros da igreja do céu. Quem está inscrito no livro da vida é aquele que crê. E os demais, ainda que sejam muito religiosos, não entrarão no reino dos céus, mas receberão sobre si o justo juízo de Deus. Será derramada sobre essas pessoas todo o furor da ira do Senhor, do seu Cristo. O homem ele luta para preservar a sua vida, o homem luta para preservar a sua saúde, ele tenta se proteger do jeito que pode. Isso não livrará o seu destino. O que livra o destino do homem de uma calamidade do juízo de Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há esforço que o homem possa fazer, não há esforço suficiente que livre o homem da condenação de Deus, senão a cruz de Cristo. Fora desse pacto da aliança, fora da aliança da graça, na cruz de Cristo, no derramamento do sangue do Cordeiro do Senhor, não há esperança para o homem. E Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras na terra. Opa, mas peraí, como assim? Quer dizer então que se eu fizer boas obras eu posso vir a ser salvo? Ou como é que é isso? Não. A salvação se dá pela fé. A pessoa foi salva pela fé. Glória a Deus, está no céu. Agora a pessoa não foi salva. Deus vai olhar as obras dela. O que você fez de bom e de mal? E conforme vai ser retribuído na ira de Deus aquilo que o homem merece, isso ele receberá. Paulo registra isso na sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos ler. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente,
Entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aqui Paulo ainda fala que o justo juízo de Deus ocorrerá no dia. Quer dizer, o dia ainda está por vir, mas virá. É muito importante que a gente tenha essa convicção de que o dia da ira do Senhor virá. E eu falo isso para os crentes e para os não crentes. Para os crentes, para que eles tenham urgência em pregar o Evangelho, e para os não crentes, para que eles tenham urgência em conhecer a Jesus Cristo, porque só esse é o caminho para escapar da ira inevitável de Cristo. E uma coisa, o juízo, ele é irreversível. E além de ser irreversível, ele é eterno. Eu preciso falar de novo. O homem é um ser imortal. Entenda isso. O homem foi criado para não morrer. A morte que a gente conhece do corpo é uma consequência do pecado, mas mesmo essa morte do corpo, ela é temporária, porque haverá um dia em que todos ressuscitarão, os que estiverem mortos ressuscitarão, ganharão um novo corpo, e os que estiverem vivos terão um corpo glorificado, e com este corpo os salvos vão para o céu e os ímpios irão para o inferno, para o juízo eterno ou para a glória eterna. Então, o homem não morre. Essa é uma ilusão. Achar que morreu, acabou. Não, não acabou. Morreu, espera um pouquinho que vai continuar. Esse filme não tem fim. A sua vida não tem fim. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, é urgente que você o faça. Porque esta tua decisão, ela não vale para esta vida, ela vale para a eternidade. E se você crê em Jesus Cristo, entregou a sua vida para Jesus Cristo, é urgente que você viva santamente, digno do nome de Cristo sobre você. É importante que a gente veja a ação de Cristo na terra em relação ao homem. Nós vimos que o homem ele não tem o que fazer para escapar da ira de Cristo a não ser crer no Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus nos afirma que ele não veio trazer paz à terra. Vamos ver o que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Leiamos. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essas palavras de Cristo são muito fortes para nós, porque de fato ela divide os homens. As pessoas não creem, estão condenadas. As pessoas que creem estão salvas, e as que não creem ainda criticam ou perseguem as que creem, não aceitam a sua manifestação. Diz a palavra de Deus em Mateus 10, 39. Veja só. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É uma opção que o homem tem que fazer. Ou ele vai viver para desfrutar o seu bel prazer, a sua própria vida, com as coisas que lhe aprazem, ou ele vai viver para agradar a vontade de Deus. É uma escolha. A palavra de Deus não dá a terceira opção. Ou você bem serve a Deus, ou você bem é contra Deus. Você pode ser amigo de Deus ou inimigo de Deus. Você não tem uma terceira opção. A palavra de Deus, então, ela é radical. Jesus Cristo é radical. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Não existe um meio termo nessa relação de Cristo com o homem. Ou você é igreja de Cristo, ou você é inimigo de Cristo. O ministério de Cristo necessariamente divide. Isso já estava previsto desde o seu nascimento. Desde que Jesus nasceu, já se sabia que ele nasceria para causar essa divisão. Veja o que está registrado em Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35. Vamos ler. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
Eis que este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ele já veio com esta missão de separar o trigo do joio, de separar a sua igreja da terra. Ele já veio para preparar a sua noiva para subir com ele para os céus no tempo oportuno, no dia da sua volta, no dia então em que Deus executará o seu juízo e derramará sem medida a sua ira. Nós vimos que Jesus é radical. Ele veio para trazer a espada. E essa espada salva ou condena. Jesus falou disso de forma reiterada. Os homens é que não quiseram estar atentos e não perceberam e não creram. Mas ele falou disso reiteradas vezes. Na verdade, Jesus Cristo ele falou mais do inferno do que qualquer outro escritor bíblico. Ele gastou boa parte do seu ministério alertando o homem para o risco do inferno. Vamos ver algumas advertências que ele fez no Evangelho de Mateus. Quantas vezes seguida ele foi falando de inferno? Vejamos, por exemplo, em Mateus 5, 22, ele fala: e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. O Senhor, ele por pouco, ele vai condenar pessoas. As pessoas devem estar com o coração repletos de amor, repletos de misericórdia, repletos da capacidade de perdoar, porque nós somos pecadores dignos da condenação eterna e recebemos de Deus a misericórdia e o perdão. Também em Mateus 5, 29, ele reiterou: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrar no reino dos céus sem um dos teus olhos do que ir inteiro para o inferno. É melhor a gente cortar aquilo que nos leva ao pecado. Se você tem uma prática que te leva ao pecado, abandona essa prática. Corta essa prática. Seja mentira, prostituição, adultério, furto, a preguiça, a soberba, não sei, não importa. Veja o que você pode fazer para cortar aquilo que provoca em você esse pecado. Corta! É melhor entrar no reino de céus sem um dos teus olhos do que ir inteiro para o inferno. Ele também falou: toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Está em Mateus 17, 19. Nós fomos chamados para servir ao Senhor no reino. Se nós não somos úteis, nós somos inúteis. Nós fomos chamados para o serviço. E é pelos frutos que se conhece uma árvore. Se você é uma árvore de Cristo e não dá bons frutos, então há de se questionar sobre a sua natureza, a natureza da sua árvore. Será verdadeiramente uma árvore salva? Ou você é apenas um frequentador de igreja? Também disse o Senhor ao seu povo judeu, que estava se achando, ali em Mateus 8, versículo 12, ele falou: ali haverá choro e ranger de dentes. Ele estava se referindo aos gentios que no dia do juízo julgariam os próprios judeus, e os judeus se achando a nação escolhida de Deus. De fato foi no passado a nação escolhida de Deus para anunciar a Deus, para anunciar o arrependimento, para anunciar o caminho da salvação, mas Israel se ensoberbeceu, Israel se fechou, Israel não cumpriu o mandato cabalmente a ponto de recusar o Cristo de Deus. E ele fala: no dia do juízo, os gentios te julgarão, e vocês serão lançados no fogo do inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Também ele fala: não temais os que matam o corpo e nada mais podem fazer. Temai antes aquele que depois de morto pode lançar sua alma no inferno. E esse é Deus.
Somente Deus tem o poder para lançar alguém no inferno. Somente Deus tem o poder para salvar alguém da condenação eterna. Portanto, Jesus, ele enfatizou no seu ministério o juízo de Deus, ele enfatizou a ira de Deus, ele enfatizou a existência do inferno. Ele se preocupava mais com o futuro daqueles que rejeitavam do que os outros escritores, e nós precisamos nos preocupar muito com isso. Jesus, ao entrar na cidade, ele olhou para Jerusalém e chorou, porque ele viu que na sua rejeição eles sofreriam consequências dessa rejeição, seriam condenados. E ele já vislumbrava que nos anos 70 Jerusalém seria sitiada, Jerusalém seria invadida, as pessoas seriam mortas, as casas seriam saqueadas, o templo ultrajado. Ele via aquilo, e mais do que isso, isso é um juízo parcial de Deus. Ele vê o juízo definitivo. E o Senhor Jesus foi insistente em pregar sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre o inferno. E nós devemos também estarmos preocupados com isso, não por nós, mas pelo pecador, pelo próximo.